Capítulo 5. O chamado de Moisés. Moisés, aos 80 anos, vivia no deserto, longe de seus sonhos, um homem frustrado, pensando que a oportunidade havia passado. Mas então, Deus apareceu. No meio de uma sarça que não se consumia, Deus chamou: Moisés, Moisés. E naquele momento, a vida de Moisés mudou para sempre. Deus o chamou para libertar uma nação. Moisés, o improvável, o homem que já havia falhado, agora era escolhido para uma missão divina. E quando Moisés hesitou, Deus disse: Eu serei contigo. Assim como Moisés, Deus te chama, não importa a sua idade, as suas limitações ou seus fracassos passados. O chamado de Deus é maior que qualquer obstáculo. Sai de trás das árvores da dúvida e da insegurança. Deus te chama para algo grandioso. Você vai atender ao chamado? Deus está esperando por você. Olá, meus irmãos, graça e paz. Hoje é o nosso 5º dia do nosso jejum Chamados e Treinados para Reinar. Esse é o nosso livro guia e o capítulo que nós vamos falar hoje é o capítulo 5, o chamado de Moisés. Eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oriental do deserto, chegou ao monte de Deus, o monte Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei esta grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Esse é o texto que fala do chamado de Moisés, onde ele tem um encontro com Deus no deserto, no meio de uma sarça ardente. Mas quando o Senhor convoca Moisés para que ele fosse até ao Egito livrar o povo daquela escravidão, daquela aflição que eles estavam passando, ele responde assim no versículo, nós vamos ler aqui a partir do versículo 10, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Deus convoca ele aqui, chama ele, ele diz: eis-me aqui, e Deus dá uma missão para ele: vai até no Egito, tira o meu povo, os filhos de Israel, lá da mão de Faraó. Versículo 11, então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Então, ele dá aqui a primeira desculpa para Deus: eu não sou capaz, eu sou desqualificado, ou seja, eu não tenho esse potencial, essa qualificação para tirar o povo de Israel do Egito. Mas o que Deus responde para ele no versículo 12? Deus diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Olha só, amados, já pensou você ouvir da boca de Deus: eu serei contigo, eu vou estar com você, aonde você for, eu estarei lá, te acompanhando. Amados, isso é uma promessa extraordinária, mas Moisés, ele não tinha essa confiança, ele não tinha essa imagem correta dele. Ele não acreditava que ele era capaz de tirar o povo do Egito. A segunda desculpa que Moisés deu para Deus está no versículo 13. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outro, eis que não crerão nem darão ouvido à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que tens em tuas mãos? Respondeu: um bordão. Então lhe disse: lança na terra.
e o lançou na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele e pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó. A segunda desculpa que Moisés deu é que eles não iam crer nele. Eu vou falar que o Senhor apareceu para mim, mas eles não vão crer em mim. O que significa isso? Isso é uma desculpa que você não confia no poder de Deus, não confia na palavra de Deus. Faltava confiança na palavra de Deus. E por isso Deus diz assim: eu vou te dar poder e autoridade para que você se apresente. Então, nosso chamado, ele requer poder e autoridade. Porque sem o poder e autoridade, as pessoas não vão crer. Elas não vão acreditar. E é por isso que nós precisamos buscar em Deus esse poder e autoridade. A próxima desculpa que Moisés dá para Deus está no versículo 10 do capítulo 4 de Êxodo. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem antes e nem depois que o Senhor falou com o teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E eis que ele sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis falar. Então, Moisés, mais uma vez, dá uma desculpa para Deus: eu não sei falar. E o Senhor pergunta para ele: quem fez a boca do homem? Talvez você esteja também como Moisés, dando essa desculpa: eu não sei falar, eu não vou porque eu não falo fluentemente. E às vezes, amado irmão, Deus tem que levantar uma outra pessoa no teu lugar para falar por você aquilo que você deveria falar. Então, pare de dar desculpa, saia de trás dessas árvores, não se esconda mais, aceite o seu chamado, diga: eis-me aqui. Eu queria, nessa live, orar com você, você que nos ouve, você que está fazendo o nosso jejum de 21 dias, ore comigo aonde quer que você esteja. Pai, muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão escutando essa palavra, e eu te peço agora, fala com cada um assim como o Senhor falou com Moisés naquele deserto. Independente do deserto aonde eles estejam, fala com eles e os envie para a missão que o Senhor tem que enviar. Que toda desculpa caia por terra agora. Toda falta de confiança caia por terra agora. Eu declaro que você vai viver o seu chamado e você vai dizer: eis-me aqui. Eu profetizo que o Senhor colocará na tua boca as suas palavras e você falará e ninguém irá falar por você. Em nome do Senhor Jesus, eu te abençoo. E você que crê, diga comigo amém e amém.